Nós temos, em primeiro lugar, dois deveres funcionais de urbanidade no trato com os integrantes de toda a equipe. E o cumprimento com esse dever já contribui sensivelmente para prevenir o surgimento de situações de assédio moral. O próprio dever de respeito à hierarquia interna dentro da instituição e a obediência às ordens, na medida em que essas determinações forem pautadas por uma atitude preventiva, também vai contribuir. Porque eu só teria, dentro de um ambiente em que as diretrizes da equipe são tendentes a prevenir o assédio moral, eu tenho automaticamente uma prevenção mais intensa, mais forte, na medida em que as diretrizes forem cumpridas. Quer dizer, eu tenho ordens sendo cumpridas com o propósito de prevenir as situações de assédio moral. Além de medidas que podem ser tomadas dentro da equipe, e uma delas importante é a de se identificar as situações de assédio moral que possam ter ocorrido ou estejam ocorrendo dentro da equipe e levar adiante a apuração dessas situações para remediar aquela situação de assédio moral que está ocorrendo e evitar que volte a ocorrer. Além desse tipo de medida, eu tenho medidas de caráter institucional. A própria criação da política nacional de enfrentamento e de prevenção do assédio moral e do assédio sexual é uma forma. A criação das comissões é outra forma. A interação entre as comissões e as direções do foro e os núcleos que tratam da gestão de pessoas, para além do apoio dos setores de psicologia, eventualmente até de psiquiatria, no trato das questões que venham a eclodir de notícias de assédio moral, é também uma forma de prevenir que ele se perpetue dentro da instituição ou que ele se multiplique dentro da instituição. A revisão constante de práticas de trabalho e a revisão constante também das praxes no sentido de metas que forem sendo colocadas dentro das unidades é uma forma de atualização que acaba prevenindo o surgimento de situações em que uma sobrecarga sobre determinado setor ou sobre determinados integrantes da equipe chegue nas raias de uma situação de assédio moral. Além dessas medidas que já foram mencionadas, a própria produção de vídeos como esse, ou de cartilhas, ou de material que esclareça o público interno a respeito dos temas do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação, são ferramentas poderosas para poder despertar essa consciência no todo da instituição. O objetivo de obter um ambiente de trabalho livre de assédio e de discriminação, que é o título, inclusive o slogan da nossa campanha, Justiça Federal, espaço de trabalho livre de assédio e de discriminação, só pode ser alcançado quando todo da instituição trabalhar nessa direção. E esse trabalho tem que ser constante. As campanhas têm que ser repetidas e, além das campanhas de conscientização, serão necessários, obviamente, treinamentos, especialmente para os gestores, para que possam compreender a problemática do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação, para além de tomar medidas internas nas respectivas equipes, na direção de eliminar as eventuais situações que possam desbordar para situações de assédio ou de discriminação, bem como tomar atitudes preventivas internas. Por exemplo, com constantes rodas de conversa ou de reavaliação de metodologias de trabalho que possam estar gerando situações de tensionamento tendentes a situações de assédio moral. Há ainda como um aspecto importante a ser abordado as pesquisas que devem ser realizadas constantemente em torno da percepção que as equipes, que os integrantes do ambiente interno de trabalho têm do que é o assédio moral, em que medida é um problema ainda existente na instituição, ou se é crescente, ou se é algo que está em contenção, ou ainda algo que não se encontra mais dentro dos muros da instituição. Além dessas pesquisas de percepção, é necessário que sejam feitas de tempos em tempos jornadas multidisciplinares que
promovam o estudo do assunto e a divulgação de estudos mais aprofundados sobre esse assunto, não somente para os integrantes das comissões de prevenção e enfrentamento, que devem estar qualificados quanto ao tema, obviamente, mas também para os próprios gestores, que podem servir como multiplicadores para as diversas equipes nesse conhecimento, tanto na abordagem do tema, quanto no aspecto preventivo. Além da urbanidade e da civilidade, que já foram mencionados como deveres que existem funcionais para a prática dia a dia de trabalho, nosso ambiente de serviço, nós temos os próprios princípios que se aplicam à administração pública. O princípio da transparência, o princípio da publicidade, a isonomia, a própria razoabilidade, a proporcionalidade com que devem ser aplicadas até mesmo as sanções, e isso diz ainda até com as sanções das situações que vierem a ser documentadas e apuradas, até mesmo do próprio assédio moral, que devem merecer um tratamento razoável e proporcional. Numa síntese, nós poderíamos falar que o ambiente de trabalho da Justiça Federal deve alcançar uma excelência no que diz com a prevenção e o enfrentamento ao assédio moral, quando nós tivermos permanentemente claro na mente de todos os integrantes das equipes quais são as condutas que não são toleradas. Se todos tiverem essa consciência plena, nós teremos automaticamente, com um mero exercício de empatia constante por todos, uma prevenção natural, um escudo contra as situações de ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho. É essencial que o tratamento seja adequado e leve em consideração o respeito a todos os indivíduos que integram a equipe. Isso quer dizer que devem ser banidas expressões que possam ser discriminatórias, sob qualquer roupagem e qualquer viés. Não importa se se trata de uma discriminação vinculada a qualquer tipo de preferência, a qualquer tipo de opção, ou mesmo a características físicas de qualquer dos integrantes da equipe. Banir esse tipo de comentário de natureza discriminatória, ou piadas que contenham carga discriminatória, e principalmente ter na origem uma comunicação absolutamente clara. A percepção que cada um dos indivíduos da equipe deve ter das determinações e até mesmo dos limites da atuação de todos dentro do ambiente de trabalho, ela vai ser diretamente proporcional a uma percepção de segurança no que diz quanto à prevenção do assédio. Quanto mais os integrantes da equipe tiverem claro quais são os limites da atuação de cada um, o que é cobrado e por que é cobrado de cada um, as tarefas e o desempenho e o padrão de desempenho, mais fácil vai ser que essa equipe esteja blindada, protegida contra situações de assédio moral. Evidentemente, por via direta também de assédio sexual e discriminação. A linguagem na comunicação profissional e na comunicação interna, no distribuir de tarefas e até mesmo na cobrança, ela não deve ser só ausente de discriminações, mas também deve ser ausente de preferências, de ordem a não criar dentro do ambiente castas de integrantes do grupo, pessoas que gozam da preferência da chefia ou do gestor da unidade e pessoas que não gozam dessa preferência, o que por via indireta se torna uma situação de discriminação. A partir do momento em que uma pessoa toma ciência de uma situação de assédio moral ou até mesmo é vítima de uma situação de assédio moral, essa pessoa deve procurar os canais institucionais de acolhimento, que são o e-mail e o link que haverá na intranet da Comissão de Prevenção, para além de todos os outros canais que já são disponíveis. Existe a possibilidade de procurar serviço de apoio do NADH, que presta também uma tarefa de acolhimento com relação a situações de assédio moral. É importante destacar, essa situação está aberta não somente àquelas pessoas que estejam passando pela situação de assédio, é dizer, não só as vítimas, mas também quem tiver ciência dessa situação dentro da equipe que integra ou até mesmo em outra equipe diferente daquela
unidade diversa daquela onde trabalha. São diversas providências que podem ser adotadas a partir da situação de constatação do assédio moral. Elas passam, eventualmente, pela indicação de uma relotação da pessoa que está sofrendo o assédio. Elas podem passar pela responsabilização das pessoas a quem é atribuída a conduta de assédio, inclusive sob o ponto de vista funcional. Isso porque, nos termos da resolução do CNJ, nós temos como infração ao Código de Ética e de Boa Conduta da Justiça Federal as situações em que se pratica assédio moral. Além disso, existe a possibilidade de enquadramento como infração funcional. E aí, evidentemente, a consequência é a instauração de sindicância, eventualmente até a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor daquelas pessoas que estiverem diretamente envolvidas na conduta caracterizada como assédio moral.